Olá! Hoje a gente está com a nutricionista Roberta Carbonari Musi. Obrigada. Um prazer estar aqui. A Roberta ela é nutricionista, mestre em nutrição, pós-graduada em terapia do comportamento alimentar, aprimorada em transtornos alimentares pela Eating Disorder Center na Austrália, aprimorada em distorção de imagem e TARI pela Ambulim aqui na USP, coordenadora de pós-graduações há 6 anos, sócia proprietária da Clínica Musi, autora de diversos capítulos de livro na área e autora, junto com a Ana Paula, do livro Psiquiatria Nutricional. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e com a minha coautora, né? E coordenadora da pós-graduação em Psiquiatria Nutricional e do Estilo de Vida. Com muita honra de receber seu convite. Ah, que delícia. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui é: o que te trouxe até a psiquiatria nutricional, até a psiquiatria do estilo de vida? Eu vou contar para a Fê, porque você sabe exatamente quem me trouxe, né? A grande verdade é que ao longo dos meus estudos, né, ainda na graduação, eu fui para a graduação por um motivo muito específico. Eu era proprietária de uma clínica multiprofissional. Nessa clínica tinham muitos nutricionistas e eu tinha muita opinião para dar. Só que na área da saúde, né, a gente não basta a gente ter opinião, a gente precisa embasar essa opinião. E eu acreditei que para que eu pudesse contribuir com esse corpo clínico de nutricionistas, eu precisaria me graduar também, né? Estudar o que eles tinham estudado, percorrer o caminho que eles haviam percorrido para que eu pudesse, então, realmente contribuir, não só ter uma opinião, né? Não me basear ali em achismo para ajudá-los na prática clínica ou no atendimento ao cliente. Eu vim de uma área, né, da administração que eu falava o atendimento ao cliente. Eu fazia muita pesquisa pós-consulta, para entender o que aqueles pacientes tinham achado da consulta, né? Qual tinha sido a aplicabilidade daquilo que tinha sido entregue na consulta. E o que eu percebia nessas pesquisas era: eles falavam muito bem dos profissionais, eles falavam muito bem a respeito do atendimento, mas todos traziam a mesma dor: adesão. É muito difícil mudar, é muito difícil fazer o que eu preciso fazer. E aí eu fui para a graduação crente que eu ia encontrar na graduação tudo o que precisa saber para fazer o paciente mudar. E foram 4 anos de graduação em que as minhas buscas e as minhas pesquisas adicionais, aquelas nossas 200 horas complementares, giravam em torno de: por que será que o paciente tem dificuldade? O que será que leva um paciente a não conseguir aderir? Quem são os pacientes que têm mais dificuldade? E eu me deparo com um cenário em que grande parte desses pacientes tem questões de comportamento alimentar. Foi quando eu falei: bom, vou estudar mais comportamento alimentar. Fui para minha pós-graduação de comportamento alimentar, só que quando a gente vai estudar comportamento alimentar, a gente estuda tudo que é naturalmente construído ao longo, né, da nossa vida com relação ao comportamento alimentar, mas também tudo que pode impactar esse comportamento. E aí eu me deparei com questões relacionadas à saúde mental. Porque a alimentação, ela também vem a ser uma recompensa ou ainda uma forma de enfrentar uma situação, né? Uma forma de suprimir um sentimento. Isso também acontece. E ali, estudando comportamento, eu encontrei o que acontece, por exemplo, na depressão, com o comportamento alimentar. Quais são as alterações do comportamento alimentar em pacientes que estão vivenciando um transtorno de ansiedade generalizado? E aí eu falei: nossa, que área interessante. Onde eu caí depois? Alimento e saúde mental, nutriente e saúde mental, padrão alimentar e saúde mental. Naquele primeiro momento, tudo estava no campo da pesquisa, até que um dia eu fui convidada a palestrar na faculdade que me formou. E eu, bem metida, quis levar o que não me convidaram a levar. Era para eu falar sobre alimentação, mas eu falei: não, eu não vou simplesmente falar sobre proteína, carboidrato, eu vou falar sobre a dificuldade mesmo das pessoas, né? Todo mundo aprendeu na graduação a distribuir macronutrientes, todo mundo aprendeu na graduação a calcular a caloria, mas todo mundo na prática clínica parece apresentar a mesma dor. Eu só quero que o meu paciente faça. O que ele tem que fazer, eu sei, tá lindo, tá aqui, mas eu quero que ele faça. E aí eu levei para esse dia, né, na minha palestra, questões que abordavam realmente esse comportamento. E o impacto da alimentação também no comportamento, porque é um ciclo, né? Se eu tenho uma alimentação ruim, eu posso ter uma questão de saúde mental que vai impactar mais ainda esse comportamento. E quando eu terminei de palestrar, tinha uma mulher muito agradável sentada ali na banca, na mesa, que ia palestrar logo após a minha palestra, e ela me segurou enquanto eu descia do palco e falou:
você não vai embora, eu tenho que falar com você. Era a doutora Ana Paula, nesse dia eu falei, morri. Realmente trouxe o que não devia para essa palestra. Deu ruim, né? Eu estava recém-formada, recém-pós-graduada quando a gente se conheceu. E aí eu fiquei, obedeço, né? Imagina, a médica fala, fica aqui, você não vai embora. Eu falei, eu vou descer. E aí ela falou comigo, ela falou, nossa, quase que você fala o que eu ia falar na minha palestra, porque você ia falar de psiquiatria nutricional, né? Depois disso, nós nos conectamos de uma forma muito incrível, não só profissional, né? Mas também pessoalmente. E eu recebi um convite que foi, acho que o convite que mudou completamente a minha prática clínica e a minha história mesmo como nutricionista. Por isso que falo sempre a ela o quanto eu sou grata. Ela foi convidada para escrever um capítulo no livro, né, da clínica, o Manual da Clínica Psiquiátrica do HC. E esse capítulo era psiquiatria nutricional. E eu lembro que ela falou assim para mim, mas como que eu vou falar de psiquiatria nutricional sem uma nutricionista no capítulo? Você topa, né, escrever comigo esse capítulo? Eu falei, claro que topo. E eu lembro que os 6 meses seguintes, eu passava todas as noites, 3, 4, 5 horas à noite, pesquisando, estudando e escrevendo. Tanto eu quanto ela, né? Escrevia, mandava, voltava. E me lembro de uma única frase que recebi, que eu falei, nunca mais paro de estudar isso, porque agora sei que posso. Professor, doutor Benny Leifer escreveu, esta sentença está excelente. Falei, doutora Ana Paula, mesmo que não seja publicado, eu já tenho o meu quadro. Já valeu. Colocarei na minha clínica, já posso falar de psiquiatria nutricional. E foi assim que eu cheguei aqui. E nunca mais parei. Isso faz quase 10 anos que aconteceu. Que legal. Muito bom. E aí, deixa eu te perguntar, porque é isso mesmo, né? Foi exatamente assim. A minha percepção enquanto eu olhava a aula dela, ela é psicóloga, ela tem formação em psicologia também. Como é que ela sabe tudo isso? E, né, então foi exatamente aí a minha pergunta para você, que você, na hora que você estava falando, você já começou a responder, é o seguinte, ao longo desses anos em que você, né, já sabia, porque o que eu acredito você já fazia psiquiatria nutricional sem seu nome. Sem ter esse nome, né? O que a gente até conversa de vez em quando, que algumas pessoas nas suas áreas já faziam, né? Sem necessariamente ter essa organização. Mas quando você começa a organizar esse conhecimento, o que você percebe e percebeu que profissionais que tenham a formação, você começou a organizar os seus pensamentos para escrever o capítulo, e aí vieram, né, aulas, enfim, após, cursos, palestras em congresso. O que você percebeu que mudou no conhecimento de chave, assim, que você acha que falta a profissionais para entenderem melhor, estudarem um pouco mais? Eu acho que o que mais mudou para mim foi quando você intuitivamente entende, tá, que a alimentação, ou mesmo por mecanismos, né, não só intuitivamente, que a alimentação impacta a saúde mental, obviamente, né, a gente está falando de nutrientes e cérebro, a gente sabe que existe essa ligação. Ótimo. Fica realmente muito bom de você conseguir também transmitir para o seu paciente esse conhecimento. Olha, sua alimentação impacta a saúde mental. Mas estudar psiquiatria nutricional, né? A gente fala que nenhum curso que a gente dá, a gente não fez. A gente fez o curso primeiro, depois a gente entrega, né? Estudar psiquiatria nutricional, me aprofundar nas questões relacionadas tanto à medicina do estilo de vida, quanto à psiquiatria nutricional, fez com que eu saísse de uma lente única, que é o que o nutricionista tem que fazer nessa situação, para entender o que os meus colegas fazem e qual a importância do nosso trabalho em conjunto. Por quê? Porque qual era o meu medo quando eu falava de psiquiatria nutricional? Eu nunca vou esquecer uma palestra que eu dei de psiquiatria nutricional falando da importância do padrão alimentar, né, no declínio de saúde mental, ou ainda, né, para um melhor prognóstico do tratamento de depressão. E eu me lembro que uma nutricionista, né, uma estudante de nutrição, chegou até mim no final da palestra, segurou no meu braço e falou: essa palestra era tudo que eu precisava ouvir. Porque eu perdi minha mãe nesse passado e eu estou com depressão, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí eu falei, você não entendeu nada. Né? Você não entendeu nada. E eu entendo por que ela não entendeu. Ela teve um recorte de informação sobre psiquiatria nutricional. Olha esses estudos, Smiles Trial, Health Med, tá? Olha que legal, comeu melhor, melhorou. Mas a pessoa não teve depressão por conta da alimentação nesse caso, né? Quando você tem acesso a todo o campo de pesquisa e a todo o conteúdo de medicina do estilo de vida e psiquiatria nutricional, você começa a entender como se aplica, para quem se aplica, em que momento se aplica o quê.
né? E eu acho que esse foi o diferencial. Então, poder fazer a nossa própria pós, né, com tantos professores maravilhosos, quando a gente montou a primeira turma e poder assistir, poder ter contato com todos estes profissionais de uma maneira interdisciplinar mesmo, fez toda a diferença no meu atendimento. Porque a gente consegue entender, né? A gente não está buscando a relação causal para tentar usar a alimentação como que também vai resolver. Mas sim a gente está entendendo qual o contexto desse paciente, qual o contexto da patologia na vida desse paciente e o que, como nutricionista, por exemplo, eu posso fazer para contribuir com o paciente e também com os meus colegas, com o psicólogo e com o psiquiatra. Porque tem coisas que eu levanto na minha consulta que me são trazidas porque não dá para eu falar para o paciente, me deixe suas vísceras, não quero saber sobre suas angústias. Só as vísceras eu vou tratar, eu te entrego um plano, né? Ele vem inteiro para minha consulta. E quando ele traz essas dores e eu posso dizer, e como isso impacta a sua alimentação? Eu vou tratar a alimentação. Mas de alguma forma ele sentiu a conexão necessária para me trazer essa dor. E eu sempre faço no final da minha consulta, tá aqui o que você pode levar para o seu psicólogo nessa semana. Que você me trouxe aqui que já é uma dor. Você já conversou com ele sobre isso? Tá? Ou ainda, quando eu recebo um paciente falando, eu não gosto de remédio, porque é muito comum. O fato de eu trabalhar com tantos psiquiatras e entender o quanto muitas vezes esse paciente só com a medicação vai conseguir começar uma alteração no comportamento alimentar, faz com que eu também possa falar, então vamos nós dois conversar com o seu psiquiatra? Ou ainda deixa eu entender de onde vem esse não gosto e por que não gosto, né? O quão fácil está sendo tentar passar por tudo isso sem a intervenção de um psiquiatra nesse momento. Então, eu acho que a psiquiatria nutricional mudou completamente o meu atendimento, mudou completamente o meu entendimento, inclusive da minha própria área, uma vez que eu pude acessar as áreas dos meus colegas, né, e entender que quando a gente atende um paciente, a gente recebe um paciente, a gente não consegue falar, me fale só sobre o seu estômago e intestino, tá? Que aqui a gente não pode... assim como quando ele vai no psiquiatra, ele vai falar sobre alimentação. Ah, eu tô comendo mais do que eu gostaria, quando eu tô nervosa eu como. Ele não vai deixar de falar isso e você também não vai dizer, não, falamos sobre alimentação aqui comigo. Não dá para fazer isso, porque nós atendemos uma pessoa, nós não atendemos um diagnóstico, né? Nós não atendemos depressão, nós atendemos um ser humano que tem, junto com uma série de questões, uma alimentação acontecendo. Então, acho que isso mudou muito, inclusive, a forma como eu consigo levar para os meus colegas que tipo de ajuda eu preciso. Eu não entro em contato com um psiquiatra mais dizendo, olha, eu te encaminhei um paciente, ponto. Eu entro em contato falando, podemos conversar sobre um paciente que seria muito interessante, um atendimento multiprofissional, e eu sei exatamente por quê que eu acredito e sei que ele precisa do atendimento desse colega. Então, eu diria que todo profissional de saúde, se pudesse fazer uma pós-graduação, né, teria grande benefício em acessar o conteúdo de uma pós-graduação em psiquiatria nutricional, que saibam vocês, agora eu vou contar, eu passei alguns meses, quase anos, convencendo a doutora Ana Paula de que era necessário acontecer, porque... Não, foram anos, Foram tá? anos. Tem mais de um ano. Ela tinha um conhecimento absurdo na área, ela conseguia conversar e transitar entre profissionais, psicólogos e nutricionistas, e eu falava, então, mas não adianta só ler esse capítulo, né? Porque eu sabia que era pouco. Ter um capítulo, ter um acesso, né? A gente tinha muito acesso à pesquisa, mas pesquisas que acontecem lá fora, a maior parte das pesquisas acontecem fora do Brasil. Falei, por que não organizar isso, né? Para as pessoas entenderem como isso é super aplicável e necessário na prática clínica. E você está falando... Fala. Muito feliz só que está indo para a 4ª turma. Não, e tem um aspecto, quando a gente vai falar, né? Pensando numa pós-graduação que é voltada para médicos, que a gente até recebe outros profissionais, né? Psicólogos, a gente tem nutricionistas... Mas pensando em médicos, e as pessoas às vezes acham assim, vou fazer uma pós-graduação em psiquiatria nutricional, em medicina do estilo de vida aplicada à saúde mental, e, enfim, agora eu não preciso mais, eu vou saber como é a alimentação, eu vou saber qual é a atividade física, eu vou saber que suplementos, vou saber como é o sono, agora eu não preciso mais trabalhar com ninguém. É justamente o oposto. aprender a trabalhar
com o restante da equipe, porque na prática a gente vai encaminhar para nutricionistas e de repente vocês até podem falar alguma coisa a respeito disso, de como vocês recebem os pacientes que vêm dos médicos e algumas coisas acabam, não sei se é exatamente atrapalhando, mas dificultando a conexão com o paciente, porque a não conversa, a não troca, quando os pacientes vêm, eu fui aprendendo com os pacientes também, eles voltam, poxa vida, mas você falou com a nutricionista? Me lembro no começo, quando eu encaminhava e por alguma razão, às vezes não deu tempo, às vezes, não, essa pessoa já sabe, né, como trabalhar e a gente não trocou e o paciente vinha frustrado. Você trocou? Você conversou? Você explicou que eu tenho essa dificuldade? Ou você vai falar? Né, pedindo que falasse. Tratamento em conjunto. Isso, né? então assim, na medida em que porque a gente quando organiza uma pós, e quando a gente vai dar uma aula, a gente aprende um outro tanto na parte prática. E, então, né, um ponto, acho que dessas coisas que você falou. Primeiro, não vão ser todos os pacientes que vão responder conforme a gente espera, apesar de todos se beneficiarem com uma intervenção relacionada à melhora alimentar, do padrão alimentar. A outra coisa o médico não vai passar a prescrever dieta, atuar como nutricionista, como profissional de educação física. Mas vai aprender a como abordar o paciente para encaminhar de maneira adequada. Vocês percebem que isso faz diferença na prática? Total. E assim, o paciente ele já chega. É diferente quando o paciente ouve de um médico. Olha, a gente vai precisar mexer na sua alimentação. Ele já chega falando, meu médico falou que dessa vez eu tenho que mexer na minha alimentação. Então, isso pra gente que atua com a nutrição, ele traz uma maior facilidade de entrar, sabe, na vida desse paciente. Porque vocês abrem esse caminho. E é diferente um médico que realmente entende a importância e fala a mesma língua. Porque quando a gente faz a prescrição, o paciente volta para o médico dizendo, olha, foi isso aqui que ela me prescreveu, sabe? Para a forma como eu tenho que comer. E o médico, ele endossa porque ele entende por que ela fez aquilo. Então, existem muito mais pessoas dizendo a mesma coisa para um mesmo paciente. É diferente do que a gente vê normalmente, que é o paciente tentando buscar informação com diversos profissionais e recebendo informações desencontradas. Chega uma hora que ele fala, você quer saber? Eu vou meditar, porque ele já não sabe mais por onde ele começa. Quando a gente consegue construir uma área mais sólida e mais homogênea, profissionais que falam tudo a mesma língua. É diferente. Então, eu digo que a última coisa que essa pós-graduação tinha como objetivo era transformar alguém em tudologista. Né? Jamais, porque não dá. Eu não conseguiria cuidar nada para além da alimentação na minha consulta. Mas eu sei que ela faz parte de um ser humano que treina, que dorme, que de repente tem um transtorno psiquiátrico. Então, eu só consigo realmente intervir em alimentação, mas eu tenho muito mais argumento e muito mais ferramenta e até muito mais propriedade do que eu vou fazer e como eu vou fazer frente àquele cenário que se apresenta. Mas não virei tudologista nem médica, né? Assim como o médico que fizer uma pós-graduação assim, muito pelo contrário, ele vai entender cada vez mais a importância de cada área. Com certeza. E como trazer essa área para a vida do paciente, para que o paciente realmente tenha desta forma um cuidado integral, né? Com todos os profissionais especialistas em suas áreas acompanhando o caso. E aí eu acho que... Não, eu ia falar que a prevalência, né, em saúde mental só aumenta, a gente sabe. E muitas vezes eu falo, né, a gente conversa muito, que o paciente não necessariamente vem, né, pelo transtorno psiquiátrico ou pela saúde mental. Mas eu acho que a gente tem nessa base da importância do estilo de vida, né? É isso. Às vezes ele chega com uma dor e tem outras 10, né? Recentemente, né, o encaminhamento que eu fiz para a Ana mesmo, o paciente senta na frente da nutricionista e o que ele quer, na grande maioria das vezes, eu queria perder gordura e ganhar massa magra. E quando você começa a fazer uma linha do tempo com o paciente e entende por que está tão difícil agora, né, perder gordura e ganhar massa magra, é por conta da alimentação, mas essa alimentação também alterou por conta de uma questão de saúde mental. Então você vai voltando e falando, então vamos começar por aqui, ó, né? Eu preciso que alguém cuide da sua saúde mental, junto comigo. E aí a gente chega lá, no objetivo. Então fez muita diferença esse conhecimento na minha
na minha carreira. E você estava dizendo assim, eu recebo muito, a gente tem muito paciente em comum, e recebo pacientes que você passou, acho que 1 ano conversando com eles, olha, tem que ir no psiquiatra, tem que ir no psiquiatra. Exato. E aí eu vou dizer do inverso também, né? Apesar de eu imaginar que é mais raro alguém querer ir ao nutricionista, né? É mais raro alguém não querer ir ao nutricionista do que não querer ir ao psiquiatra. Acontece, né? E ter o conhecimento, né? Vocês terem um conhecimento da psiquiatria e poder, de alguma forma, ir conversando com o paciente sobre aquilo, porque vocês sabem o que é o sintoma dentro da psiquiatria, o que aquilo ali tem a ver com o diagnóstico, ainda que o paciente, né, não aceite, não está ali, não está na hora, não se sente assim, será que eu vou confiar? Será que vai me passar um remédio que vai me mudar? Vou me tornar outra pessoa? No caso, eu, como médica, que passa a ter um entendimento maior sobre nutrição, sobre atividade física, né, em que, vendo os estudos do professor Felipe, que já passou por aqui, né, e que mostrou que a quantidade de atividade física que é necessária para ter um impacto em relação à saúde mental não é absurda, o mesmo, né? Não é nada absurdo, não precisa ser nem os 150. Não são nem os 50, não são nem os 150 minutos semanais para ter, né, uma melhora em saúde mental e depressão. Ter esse conhecimento que as outras especialidades trouxeram faz com que eu possa ir ajudando o paciente, então, no sentido de que uma formação com a gente tendo, olha, o padrão mediterrâneo, você sabe um pouquinho, está sabendo um pouquinho mais ali, faz diferença e você vai conversando com o paciente. Ainda que você não vá fazer, até porque a gente não está habilitado para isso, você não vai fazer nenhuma prescrição dietética, mas como está, né, a gente tentando entender o padrão alimentar, como é que você come, que o paciente dizer, não, a minha alimentação é super saudável. Não basta, porque a alimentação super saudável, quando eu fui descobrir questões de diário alimentar... fit diet light na cabeça do paciente. Não, assim, de pacientes que falaram isso. Foi depois que eu comecei a trabalhar com nutricionista que eu aprendi, porque eu ouvi, é muito saudável. E às vezes falando, como fruta, como verdura. Quando eu fui, tá bom, tudo bem que é saudável, mas vamos lá, me conta um dia, né? Ainda que, né? Me faz um diário só para eu dar uma olhada. E eu olhava... É isso que eles... durante tantos anos eu achei que estava fazendo certo, mas é isso aqui que ele está chamando de saudável. Sim. Que come salada, mas na verdade é uma folha de alface com uma de tomate na hora sabe, assim, enfeitando o prato. Né? Mas só com esse conhecimento, né, trabalhando e estudando e pesquisando na área, foi que eu pude ter noção disso. Foi com muito tempo depois de trabalhar, né, em conjunto. Então, acho que isso faz diferença também em relação a você ter esse conhecimento. E após, enfim. Uma outra coisa que me fez muita diferença, né, em realmente pesquisar o que há de evidência. Porque artigo a gente sabe que tem para tudo que a gente quiser, tem um artigo. Mas poder ter de uma forma organizada o que é realmente uma evidência, né, um corpo robusto de estudos que apontam para... Fez muita diferença pelo seguinte, Ana, e eu falo que para os nutricionistas isso é muito importante. Eu sei que é uma pós-posicionada, né, para médicos, são muitos médicos dando aula, mas... Temos nutricionistas que passaram por essa pós-graduação. E eles falam, nossa, mudou completamente a forma como eu enxergo a área e como eu trato um transtorno psiquiátrico. Por quê? Saber e entender da gravidade das questões, da medicação que pode ser utilizada para cada situação, faz com que aquele nutricionista não tire a chance do paciente de ter o melhor tratamento e a melhor intervenção. Então, eu falo que não é aprender sobre o que suplemento serve para quê. Porque você pode estar com um paciente que tem a chance de ouro, de não passar por questões terríveis de saúde mental e na vida, por receber o tratamento adequado, o padrão ouro de intervenção, ao invés de receber magnésio. Por meses, com a promessa de que ele vai melhorar. Então, isso faz uma diferença tremenda, sabe? Eu tenho muito medo hoje de como vitaminas e minerais têm sido, infelizmente, utilizados de uma forma sensacionalista como medicamentos. Como se fosse simples, para questões, né, que são graves. É a mesma coisa que dizer para um paciente em obesidade, força e disciplina. Isso é o que eu te prescrevo nessa consulta junto com um papel. Obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que depende de uma intervenção multiprofissional, né?
que tem uma alteração metabólica importante. Negar ao paciente o melhor tratamento e a melhor intervenção com nível de evidência A é mantê-lo em obesidade e ainda frustrado por não chegar num resultado melhor. Imagina um paciente com questões de saúde mental, com ideações suicidas e você não entregar a ele realmente o que pode salvá-lo e o mais rápido possível. Então, um nutricionista aprender sobre isso, para mim, é de extrema importância. Ainda mais hoje, né, em que engaja muito mais eu dizer aqui que eu tenho uma fórmula natural que pode resolver o seu Uma para problema. cada diagnóstico. Uma para né? cada diagnóstico. Tá? Eu vejo muitos nutricionistas sabendo falar de núcleo accumbens, de amígdala e hipotálamo. E quando o paciente senta na sua frente, você faz o que com o hipotálamo e com a amígdala dele? Porque saber onde fica o problema. Qual é? Se é dopamina, serotonina. Também Tá gosto. ótimo saber. Mas quando o paciente, não as vísceras dele ou o hipotálamo estão à sua frente, o que você faz para ele comer melhor? Mas aí você fez lembrar de uma coisa também muito importante que é todas as vezes, eu imagino que vocês passem por isso também, todas as vezes que vou dar palestra ou aula, que o título é psiquiatria nutricional, ou gut brain, né, intestino cérebro, enfim, ela vai trazer qual é, assim, A o mágica. médico, além de tudo, porque nutricionista ainda tem a questão de trabalhar padrão alimentar. Agora, o médico tem a formação em passar o tratamento em comprimidos, A em prescrição cápsulas, mesmo. em prescrição. Então, tem uma expectativa de eu vou vir aqui, vou assistir Ana Paula, vou assistir Roberta, vou assistir Fernanda, e eu agora vou saber qual é a prescrição que eu tenho que passar. Qual é o magnésio, quanto de magnésio, são quantas vezes por dia, em que cápsula, e vem Ashwagandha de manhã ou à noite. Isso, exatamente. E justamente desfazer não que não se possa fazer algum tipo de suplementação quando o paciente tem alguma deficiência, né, de algum nutriente, mas entender que é uma mudança de olhar, de paradigma, mas é uma mudança assim, o jeito de avaliação, o jeito E de até olhar. a suplementação para um paciente que está em uso de medicamento, ela deve ser acordada com o psiquiatra, né? Então, imagina, eu falo que para mim é muito importante saber de tudo isso para que eu não erre, para que eu não fale com o meu paciente na alimentação. E para os médicos, o quão é importante entender o que pode estar acontecendo na nutrição que está impactando diretamente a intervenção dele, né? Então, acho que é por isso que a gente leva tantas aulas, né, em que a gente fala realmente de nutrição, de alimentação. Não é porque o médico vai passar a prescrever dieta, né, mas porque é importantíssimo ele entender o que realmente pode se apresentar a ele vindo de um nutricionista, que deve ser incentivado e endossado, e o que precisa ser conversado com esse profissional para que não haja realmente um problema para esse paciente, né? Perfeito. E aí? Podemos ir para... Deixamos de te perguntar alguma coisa que era muito importante que você... Imagina. Eu falo mais que... Eu ia falar, aqui se deixar... Aqui a gente fica 16 Vocês horas. estão só ouvindo vocês Em duas falando perguntas aqui. eu vou falar 16 horas, né? A gente tá aqui, tem nem uma gosta coisa, do tema. Uma coisa que é importante que, às vezes, talvez o nutricionista não chegue no nutricionista, não sei, mas que foi um nutricionista também que me ensinou isso há muitos anos atrás, acho que é quando eu estava grávida, que muitas vezes o médico se sente muito à vontade em passar algum suplemento, qualquer suplemento que vocês possam imaginar, alguma vitamina, algum mineral, e ele não entende, a gente não tem o conhecimento que você, quando passa um determinado nutriente ali, como uma vitamina, você pode desbalancear porque tudo tá conversando com o outro. A gente só não passar come nutriente, aqui. né? Pois É uma matriz. Então, a gente só passar... Mas só passar essa vitamina aqui, não tem problema. E de Ferro. repente... Complexo B. vitamina D e cálcio, enfim. Se você está passando você está passando dependendo da dose, dependendo do tempo que você está ali. Não, toma aí à vontade. Porque, né, não é remédio. E você está criando um segundo problema. né, para o paciente de algum desequilíbrio ali de nutrientes, enfim. Então, não é importante isso? Tem um outro ponto que eu não queria deixar de falar. A gente tem visto também, né, junto com o Global Burnout Disease, que é um estudo epidemiológico super importante que traz as questões, anos de vida, né, vividos e perdidos
por incapacidade, por conta de uma patologia, nós vimos ao longo do tempo a quantidade, né, a prevalência de transtornos psiquiátricos crescer muito, né? Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade. Mas nós também temos visto isso acontecer com transtornos alimentares. Recentemente, o professor Dr. Taki Cordaz foi na Câmara dos Deputados dizer que ele gostaria que não fosse mais permitido a venda de cursos de emagrecimento. Por quê? Venda, sabe? Na internet de rasta para cima e emagreça aqui. Porque tem se observado que 1/3 das adolescentes apresentam comportamentos alimentares disfuncionais e risco para transtorno alimentar. 1/3 das adolescentes. É muita coisa. E aí, quando a gente olha para esse quadro, eu acho importante também a gente falar a importância dos médicos aprenderem mais sobre alimentação e nutrição, e não emagrecimento, é que transtornos alimentares normalmente se apresentam com comorbidades. Depressão, ansiedade, né? Transtorno obsessivo compulsivo, enfim, a gente tem uma série de transtornos psiquiátricos comórbidos ao transtorno psiquiátrico, que é o transtorno alimentar. Mas muitas vezes esse paciente está num tratamento ali de depressão, porque um transtorno alimentar ele tem um ponto importante, o paciente precisa querer o tratamento e o tratamento às vezes é o que ele não quer, né? E aí é com um médico que ele conversa a respeito da alimentação. Se esse médico realmente souber sobre nutrição, sobre alimentação e sobre os riscos também do nutricionismo e não da nutrição, isso ajuda grandemente a esse paciente, né? Perfeito. Ter esse olhar também para o fato de que a nutrição ela vai muito além do que a gente encontra hoje no conhecimento raso, né? A nutrição não serve para engordar ou emagrecer um corpo. E muitas vezes esse paciente está vivenciando tudo isso junto, ele não está com uma questão só. E eu acho que é um ponto que a gente precisa levantar também. Com certeza. Perfeito. Isso mesmo. E estudando tudo isso ao longo desses anos todos, o que você já veio falando na sua prática clínica, né? Sim. O que você incluiu, o seu jeito de olhar, mas se tem mais alguma coisa que você fala, não, realmente isso mudou minha vida desde que eu estudei. Assim. Mudou demais, assim, ter contato com isso. Eu falo que depois que a gente vê, não tem como desver, né? Não tem como desver. Eu acho que tudo isso que eu pude ter contato ao longo da minha formação fez com que eu também me posicionasse de uma forma diferente como nutricionista. Me parecia óbvio eu falar de emagrecimento quando eu me tornasse nutricionista. Óbvio que eu ia fazer isso, né? Me parecia óbvio sentar numa clínica que estava muito bem estabelecida há 10 anos de nutrição esportiva e fazer o mesmo. Eu falei, tudo bem, mas tem um monte de paciente que precisa de nutrição e que talvez nessa área de nutrição esportiva ele não seja atendido. Né? Ele nem venha, porque eu ouvia de pacientes na recepção, eu vou emagrecer primeiro, depois eu venho aqui, né? Porque basicamente é assim que se enxerga muito a área, se enxergava, né? A área da nutrição esportiva, por exemplo, são os corpos perfeitos daqueles que treinam todos os dias, e quem treina todo dia é atleta. Olha como tudo mudou, né? Quem treina todo dia? Quem quer ter saúde mental, né? Não é só a respeito do corpo e tal. Então, eu acho que eu falei, cobri acho que tudo que mudou minha prática clínica. Eu sei que se eu vier aqui amanhã eu vou ter mais coisa para dizer, porque a cada dia, atendendo e atuando, né, a gente aprende mais e muda mais e incorpora mais informações ao nosso atendimento e à nossa atuação. Mas acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, vocês me chamam de novo, eu volto. A gente vai trazer ela em todas as temporadas. Porque a gente encerra a primeira temporada com chave de ouro, né? E deixamos aí, enfim, vamos ter novidades para a próxima, mas muitíssimo obrigada. E só, acho que a maioria daqui já sabe, mas, por favor, fala sua rede social, quem quiser te acompanhar, quem ainda não te segue no Instagram. Combinadíssimo, é @Roberta Carbonari, assim como carbonara do macarrão, simples de escrever com i no final, Roberta Carbonari. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. E trabalhar com vocês nessa pós-graduação também. Uma honra para mim. Maravilhoso. Uma honra é nossa. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês.